Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vou fazer o review aqui de Superman, a história de Christopher Reeve, sem spoilers. Por que sem spoilers? Eu quero que todo mundo assista esse documentário para vocês terem noção do que foi esse cara como Superman. E também do que ele foi, né, como pessoa, o ator que ele foi, o pai que ele foi, enfim. Eles revelam um monte de coisa aí que eu não sabia no documentário, que eu acho interessante vocês assistirem. Um documentário que eu achei que ele fosse... Ele é bem triste, né, a história dele, mas eu achei que ele fosse até pior, assim, só que eles dão uma camada legal, assim, que é tipo, um ar meio Superman, assim, tipo assim, olha, esse cara lutou até o fim da vida dele, esse cara aqui, ele foi um cara diferenciado, ele tem diálogos muito legais no filme, enfim, vamos fazer essa análise aqui sobre esse documentário maravilhoso aí, deve concorrer a prêmios, essas coisas todas que vocês gostam, eu não ligo muito pra isso, mas enfim, deixa aí nos comentários se você assistiu. Vamos falar sobre tudo isso aqui, lembrando, todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Siga aí nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @TerraZeroDC. Beleza, eu assisti esse documentário, eu já sabia que ele ia ser muito emotivo, ele ia ser triste pra caramba, e ele é triste pra caramba. Eu lembro que em 96 ele teve uma aparição pública, e acho que passou tipo num jornal, um negócio assim. Eu lembro de alguém da minha família falando, nossa, esse cara é o Superman, e eu vi ele na cadeira de roda e não entendi nada, eu era criança, né? Eu via o rosto dele, porque naquela época ali eu já tinha assistido o Superman 108, acho que até o Superman 2 passava na sessão da tarde. E aquilo ali foi muito chocante. E depois, no começo ali dos anos 2000, no final dos anos 90, eu fui me tocar o que aconteceu com ele. Eu falei, caramba, que tragédia, né? Ele era um cara que fazia muita coisa, ele era um cara que praticava muito esporte, ele era um cara que pilotava avião, enfim. Acidente muito grave, ele praticamente chegou sem vida no hospital, os médicos reanimaram ele, enfim. Ele ficou tetraplégico, que ele só mexia do pescoço pra cima. E aí, durante todo o documentário, eles vão revelando coisas sobre a vida dele. Ele teve 2 mulheres, no qual ele teve 2 filhos com uma, e depois o mais novo, que é o que vai aparecer no filme do Superman do James Gunn, Will Reeve, ele já é do casamento mais recente, ele casou uma vez só. E o documentário ele trata com muito cuidado da história dele, e sem vários filtros, ele conta coisas assim que eu não sabia sobre a história dele, sobre a família dele, sobre a fama que ele tinha em Hollywood. E todo mundo sabe, né? Ele é um ator que basicamente ele foi reconhecido em Hollywood por interpretar o Superman. Ele fez outros filmes, ele fez um filme que ele interpreta ali junto com o Michael Caine, o Michael Caine é o Alfred do Cavaleiro das Trevas, né, da trilogia. Ele fez vários outros filmes, assim, que ele faz personagens distintos, né? Ele procurou vários papéis depois do Superman pra, tipo, tentar tirar, né, esse estigma. É muito diferente do Christian Bale, por exemplo. O Christian Bale, ele fez o Batman, ele é conhecido como Batman, mas ele também é conhecido pelo Psicopata Americano. O Christopher Reeve, ele não é esse cara. As pessoas só lembram do Superman. E isso é uma coisa que frustrava ele, né? Ao mesmo tempo, ele era muito grato. Durante o documentário, um leve spoiler. No Superman 3 e no Superman 4... ele tava mega desanimado pra fazer os filmes, mega. Tinha takes assim que mostrava ele com uma cara fechada no set. Tanto no primeiro quanto no segundo filme era o oposto, né? Ele tava super animado, super entusiasmado, enfim. O primeiro e o segundo filme foram um grande sucesso. No primeiro filme, em 1978, ele fez mais de 400 milhões a bilheteria. Tipo, mano, é uma bilheteria muito avassaladora pra época, vocês não têm noção, é tipo mais de 1 bilhão hoje em dia, mais ou menos isso. E o primeiro filme, ele é incrível, né? É muito louco, né? Eles contam como eles conheceram o Christopher Reeve e tal. Eu achei que eles detalhariam mais do primeiro filme, mas não tem tanto. Tem o Richard Donner falando, tem as entrevistas antigas do Richard Donner, porque o Richard Donner faleceu, se eu não me engano, no ano passado, em 2022. Então eles fazem um apanhado, né? Muito legal no documentário, os filhos falando. Acho que não sei se é a primeira vez que eles falam, mas eu não me lembro de ver os filhos em público falando sobre a vida do pai, falando como ele era como pai, falando sobre problemas na família, falando sobre coisas assim mais pessoais, né? Tipo, você abrir a sua vida pessoal por um documentário. E ele era um cara que ele lutou, pra todo mundo sabe disso, acho, lutou como um ativista em várias outras causas, né? E o documentário pincela isso, enfim, causas com os animais, outras coisas. Mas ele lutou muito sobre o desenvolvimento da medicina aí para tentar fazer as pessoas voltarem a andar. E spoiler, né? Isso tem no trailer, não é um spoiler. Algumas pessoas voltaram a andar por causa das pesquisas que ele fez, o governo e a medicina, tipo, ele forçou ali. Ele falou, eu sou o Christopher Reeve, vou aqui, tipo, criar uma parada para vocês começarem a pesquisar mais, a desenvolver mais a medicina, vou injetar uma grana minha aqui. A galera falava no documentário que era tipo $400 mil por ano que ele
gastava com tudo isso. Ele criou a instituição Christopher Reeve, e eu vou contar só assim no final, depois acontece outra coisa. E aí as pessoas que eram paraplégicas, né, tetraplégicas, enfim, essas pessoas, elas se sentiam um pouco representadas. Porque, tipo assim, pô, o cara tá desenvolvendo umas... Tipo, tentando fazer a ciência dar uma desenvolvida pra ajudar a gente, pra gente poder voltar a andar. Alguns caras voltaram a andar, mostra uns 2 caras, tipo, um tiozinho e um cara novo voltando a andar por conta disso, tá ligado? É maluquice isso, velho, porque, para pra pensar, naquela época ali, dos anos 90, tipo, ficou paralítico, beleza, não tem chance de voltar a andar? Não, a resposta era não. E foi o que aconteceu com ele não voltou a andar, ele era tetraplégico, ele respirava por aparelhos, ficava na cadeira de roda o tempo todo, ele era totalmente dependente da família dele, e aí mostra o envolvimento dos filhos, os filhos contando, o filho dele falando, ó, eu era muito pequeno, isso aconteceu, eu não entendi isso direito. O filho mais novo do casamento mais atual que ele teve com a Dana, né? Que é a mulher que ficou com ele no pós-acidente. Ele tinha uma mulher antes, e ele não era casado com ela, que era a mãe do Matthew e da outra filha dele, que eu esqueci o nome, que ele tem uns 2 filhos maiores e um mais novo. E aí, tipo, ele largou essa mulher, eles terminaram. E ele ficou com a Dana, né? Familiares, tem o envolvimento do Robbie Williams, que é um cara que era amigo pessoal do Christopher Reeve. Eles contam, né, que pós-acidente, ele nunca falava sobre cadeira de rodas, sobre ser tetraplégico, ele nunca falava isso com o Christopher Reeve. Ele falava coisas legais, assim. Então você tem imagens dos dois rindo, sorrindo. Nos anos 90, né, hoje em dia também tem isso, mas nos anos 90 eu vivi muito isso. A galera tinha, das famílias sempre tinha uma JVC, uma filmadora, assim, às vezes era aquela filmadora meio grandona, uma menorzinha, que você ficava filmando aniversário, churrasco de família, confraternização de fim do ano, e de repente você deixava tudo numa fita pra você depois assistir no VHS, né? E lá também, mesmo jeito, eles faziam isso, é uma coisa super cuidadosa com a imagem do cara, tanto que os filhos dele estão falando, né? A ex-mulher dele tá falando, mãe de 2 dos filhos dele que tá vivo até hoje. Então tem amigos, né? Tem atores que eram amigos. Conta o começo do Superman, por exemplo. São coisas que também a gente já sabia, né? Vários atores queriam ser... Quer dizer, muitos atores recusaram o Superman. Atores fortões, eles falam muito... Tipo, o Schwarzenegger ficava no pé da Warner. Não, eu quero ser o Superman, eu quero. E aí eu acho que, se eu não me engano, é o Richard Donner que fala, pô, ele tinha o físico, o cara tinha o físico dos quadrinhos, mas não dá pra um cara desse, com um sotaque desse, fazer o Superman, né? Tipo, e ele falava de outros atores, teve um ator fortão lá que ele falava, esse cara aqui também era incrível fisicamente e tal, mas como ator, sinceramente, não tinha como. E aí o Christopher Reeve entrou na academia, ele ficou mais forte, de acordo com o biotipo dele da época, ali anos 70, né? E é muito louco, né? O Christopher Reeve falando do Marlon Brando, por exemplo. Como foi trabalhar com o Marlon Brando? Foi bom, né? Na entrevista de televisão, assim. Ele fala, não gostei. O cara só simplesmente fez as falas dele e foi embora. Só pegou o dinheiro e zarpou, né? Alguns dos caras que mais ganharam dinheiro na DC com o filme de super-herói, eu acho que foi o Marlon Brando, que eu acho que ele só perde pro Jack Nicholson. Porque o Jack Nicholson, ele pegou e falou assim, olha, não me dá salário não, me dá uma porcentagem da bilheteria. Cara, acho que ele psicografou que o filme ia fazer muito sucesso. E aí, no fim das contas, ele ganhou 65 milhões de dólares. Mano, em 89, isso daí era tipo muito dinheiro, tá ligado? Tem heróis do MCU hoje que ganham muito mais, mas a gente tá falando de 1989. E o Marlon Brando também, né? Ele era um ator da geração dele naquela época. Tava ali no filme do Superman. E a Christopher Reeve fala que meio que não gostou de trabalhar com ele, enfim. Mas você tem toda essa criação, né? Você tem a galera falando, produtores, Richard Donner, tipo, amigos pessoais dele que são atores, enfim, cenas belíssimas do filme. Tem algumas cenas que eu acho que são até raras que mostram no documentário, que é cenas do teste de tela do Superman com a Lois Lane, uma outra atriz que queria ser a Lois Lane, várias meninas queriam ser a Lois Lane, e como várias pessoas no meio hollywoodiano desacreditaram do filme, ou seja, a galera não botava muita fé nesse filme, né, em pessoas até mais intelectuais, assim, tipo, achavam que ia ser uma parada bobinha de histórias em quadrinhos, mas não. O que eu mais gostei desse documentário foi que algumas coisas ficaram meio sem filtro, né, lógico. Toda vez que você vai ver um documentário de alguém, uma biografia, principalmente biografia autorizada, eu nunca leio biografia autorizada, eu não gosto, na verdade, de ler biografia, porque biografia sempre ou é pra um lado ou é pro outro, porque, tipo, quando autoriza, o cara filtra um monte de coisa que ele não quer contar. Quando não autoriza, você pode imaginar que ele tá aumentando muitas coisas. Então, eu nunca curto tanto. Você tem aquele documentário da HBO, Living Neverland, né, do Michael Jackson, ele é muito
capcioso, você não sabe se aquilo é 100% verdade, se... Aí você fica meio em cima do muro, você fala, ó, acho que é, acho que não é, tá ligado? Então você tem várias outras coisas que a galera vai filtrando no comentário, vai jogando, assim, de uma vez. Eu gostei muito que é um documentário que conta a vida dele, conta a vida dos filhos dele, a vida familiar que ele teve antes de ter os filhos, a carreira dele, eles passam, dão uma pincelada na carreira dele, mostra muito o lance dele ser tetraplégico e a causa que ele vem lutando, ele, a esposa dele, que ele casa com ela depois de um tempo, e isso daí é muito acentuado no documentário, e eu acho que eles montam um documentário muito bom, assim. Poderia ser um documentário de 2 horas e meia, só falando da carreira dele, só falando do Superman, falando mais do teste de elenco do Superman, falando mais sobre o filme do Superman. Mano, na pré-estreia do filme, tinha tanta gente famosa, tinha a rainha da Inglaterra, tinha o presidente dos Estados Unidos, na premiere do filme, velho. Tipo, o filme começou ele lançou, foi bem falado, tava todo mundo lá. A Warner chamou todo mundo, tipo, ó, hoje vai ser a noite, hoje é a história. E tava todo mundo lá, velho, pra assistir um dos maiores filmes de super-heróis de todos os tempos. E o Christopher Reeve, velho, ele é pra sempre o Superman da Era de Ouro dos quadrinhos em live action. Esse é o cara e ninguém vai tirar o título dele. Como... É tipo aquele Superman do Crise das Infinitas Terras, tá ligado? Que ele acaba com o Anti-Monitor. Esse é o Christopher Reeve em live action. Então, tipo, você vai ter ele sempre sendo lembrado, contemplado e eternizado. Ele é eternizado já no personagem. Você pode ter um outro Superman agora sem problema. Mas é muito louco, né? Ele fez várias coisas depois que ele ficou tetraplégico. Você até fica meio impressionado. A luta dele, querer voltar a andar, enfim. Deixa aí nos comentários sua opinião. Você já assistiu o documentário? O que você achou, se você já assistiu, se você curtiu, se você não curtiu? Esse documentário ficou pouco tempo no cinema, chegou em mídia digital agora, acho que tem pra alugar em alguns outros lugares aí. Procurem e assistam esse documentário pra vocês verem a importância desse cara pro Superman e a história de vida dele também, que é muito doida, velho. Muito, muito, muito doida, muito emocionante. Você vai chorar nesse documentário, já te aviso logo. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Fiz o máximo possível aqui pra não soltar grandes spoilers, pra não... Porque, mano, é um documentário, se eu ficar falando tudo aqui, como é que você vai perder a graça de vocês assistirem, tá ligado? Então, assistam, 1h40 é o documentário, muito bem feito, muito bem editado, muito bem colocado. Acho que eles com certeza filtraram várias outras coisas, eles deram uma enxugada, pra não parecer aquele documentário, né, que seja desrespeitoso com o ator, com a obra dele, enfim. Tanto que você tem a família dele ali falando, você tem pessoas queridas falando, e várias outras coisas bem legais que eles colocaram nesse documentário. Pessoas muito selecionadas ali pra falar. Familiares, amigos, atores pontuais. Você tem a Whoopi Goldberg, tipo, comentando. Ela também era amiga do Christopher Reeve, eu não sabia. Ele foi diretor de um filme dela, então ela fala muito bem dele. Todo mundo que tá ali fala bem dele. Ninguém fala muito mal dele, mas eles colocam algumas coisas que a imprensa falava. Eu gostei do documentário, acho que ele é bem equilibrado, uma bela homenagem aí pro Christopher Reeve, um cara que fez tanto aí pelo Superman. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, se já assistiu, se vai assistir, o que você achou se você assistiu. Tamo junto, até a próxima.